As coisas às vezes acontecem de repente na vida da gente. Uma das coisas que eu acho extraordinária na vida espiritual é que muitas coisas vão acontecer na sua vida espiritual não por conhecimento, mas por revelação. Estudar a Bíblia, ter a formação acadêmica, isso é bom, é importante, é necessário. Mas o verdadeiro ensino espiritual vem, às vezes, de repente no seu coração. Cai como uma revelação e a sua vida muda. De repente, eles estavam ali reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio e desceu como fogo sobre a cabeça de cada um deles, e todos começaram a falar em línguas, e a glorificar a Deus na língua de cada pessoa que estava naquele lugar em Jerusalém. Eram 120 pessoas que começaram, de repente, ter uma experiência do qual eles nunca tinham sabido de antes, que alguém tinha tido. E aí, fala que Pedro levantou e disse, já não era mais o mesmo Pedro, já não era aquele Pedro com dúvida, já não era aquele Pedro presunçoso, arrogante, que disse que não negaria Jesus e negou, já não era mais aquele Pedro que não estava entendendo nada, lá na lavagem dos pés. Era um Pedro audacioso, intrépido na palavra. Levantou-se e disse, varões israelitas e moradores de Jerusalém. Uau! O Pedrão. O que aconteceu aqui é o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos e visões, até sobre os meus servos e a minha serva derramarei do meu espírito naquele dia. Hoje se cumpriu essa profecia, porque agora Pedro, cheio do Espírito Santo, tinha entendimento do que Jesus fez. Lá em João capítulo 13, Jesus disse, a Bíblia fala, chegada a Páscoa, Jesus, sabendo que era hora de partir para o Pai, amou os seus discípulos e amou até o fim. E o que Jesus fez? Ele disse que quando ele estava sentado na mesa, aí, João 13,4, sentado na mesa, cingiu-se com uma toalha, levantou na mesa da ceia, antes de servir a ceia, cingiu-se com uma toalha, e chamou os seus discípulos, sente todos aqui, eu vou lavar os pés de vocês. Naquele momento, o Pedrão fala assim, de forma alguma, o Senhor vai lavar os meus pés. Como pode o Senhor sendo o mestre e eu sendo o teu servo, o Senhor lavar os meus pés? Como pode um negócio desse? Por quê? Porque, amado, lavar os pés era serviço do menor da casa. Lavar os pés era comum naquela época. Todas as vezes que um viajante chegava numa casa, o dono da casa pedia para um dos seus servos lavar os pés daquela pessoa que chegou, que era hóspede. E se ele não tivesse servo, ele pegava um filho mais novo e fazia isso. E Pedro disse, não, mas aí Jesus fala assim, ó, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Uau! Para você ter parte comigo, Pedro, você vai ter que dar os seus pés para me lavar. Aí Pedro, não, mas então lava o corpo inteiro. Não, o corpo já foi purificado, ele já tinha passado pela purificação. Só os pés, porque eu quero ensinar algo para vocês. E o primeiro ensinamento da lavagem dos pés era este: o menor da casa lavando os pés do maior. Aqui está o pai e aqui está o menor. Esse era um serviço por obrigação. O servo fazia esse serviço porque tinha que fazer, era obrigado a fazer. Sabe, você trabalha para ter seu salário, você tem que obedecer ao seu patrão, verdade ou não é, gente? Você tem que servir porque
Porque ele te paga o seu tempo, comprou o seu tempo, pagando um salário para você. Então aquele tempo que você está trabalhando não te pertence, pertence a quem te pagou. Tem muita gente que não entende assim, mas a verdade é assim. Alguém disse: quanto que custa as suas 8 horas por dia? Tanto? Você concordou com aquele preço? Está aqui, eu vou pagar então o que você quer, e você vai trabalhar para mim essas 8 horas. Ele é um serviço obrigatório. Jesus, em Lucas 17, a partir do versículo 7, ele ensina uma parábola para explicar isso. Ele fala assim: qual o Senhor que, quando o seu servo está lá na lavoura, ou lá cuidando do gado, lá no campo, cuidando do gado, trabalhou o dia todo, aí está falando do escravo. Quando ele volta para casa, ele, ao invés de descansar, o Senhor dele fala assim: ó, antes de você descansar, vai lá, prepara para a minha mesa, prepara para a minha comida, vem lavar os meus pés, e depois você vai fazer as suas coisas. E o servo vai lá e faz isso. O Senhor não pede obrigado. Por quê? Porque é obrigação do servo fazer isso. Não há necessidade do Senhor pedir e agradecer por aquilo que é obrigação dele fazer. E Jesus disse: e aquele que faz isso é considerado servo inútil. Sabe por quê? Porque só faz o que manda. Só faz por causa da recompensa. Só faz porque tem que fazer. Esse tipo de serviço para Jesus, apesar de ser um serviço, é um serviço inútil. Tem muita gente que só faz o que manda. E fazer só o que manda fazer, e você tem a obrigação de fazer, você não fez nada demais. Você não atingiu grau nenhum de profundidade espiritual. Mas tem um outro segundo. Vamos dar salva de palmas para o casal aí, ó. O Dedé. Aqui está o pessoal do estacionamento. Aqui está os dois, o mesmo nível. Como é que é o seu nome mesmo, queridão? Cadu e o Eduardo. E o Eduardo também só está aqui porque Jesus salvou ele, viu, gente? Só está casado hoje, já é avô, né? Quase avô. Oremos. Porque Deus restaurou o casamento dele. Quantos anos, Eduardo? 23 anos também, está igual o Dedé. E eu lembro o dia que ele chegou na igreja. Ele não, a mulher. Para salvar o casamento. Até hoje, eu e minha esposa não esquecemos o conselho que demos para a Viviane. E restaurou essa família. Hoje ele está aqui, ó, 23 anos na igreja e está com colete de estacionamento. Esse ato aqui é um ato de amor voluntário. Você não tem que obrigação de fazer, você faz por amor. É o servo lavando os pés do servo. Se botar o Eduardo, troca Eduardo. É o mesmo serviço. É um amor voluntário. E eu louvo a Deus porque essas pessoas estão fazendo um voluntário. Ele não ganha para ficar lá no estacionamento não, viu, gente? Trata muito bem esse povo, pessoal da Missionária Kids, pessoal que serve, todos fazem por amor voluntário. E nós estamos precisando de gente como eles. O estacionamento precisa de triplicar. A Missionária Kids precisa triplicar o número dos voluntários. Por quê? Porque nós estamos precisando de pessoas que têm essa profundidade de compreensão do Evangelho, que eu estou servindo o Senhor. O amor voluntário. Servindo na casa de Deus. Não porque sou obrigado, mas porque eu amo a obra de Deus. Ali você vai ver gente com engenheiro, empresário, trabalhadores, todos servindo no mesmo nível. É servo lavando os pés dos servos. É ele lavando os seus pés. Já pensou se não tivesse esse amor? O que seria? Amado, a igreja só funciona por causa disso. A igreja só funciona porque existe uma multidão de voluntários para servir. Posso sentar legal? Uma salva de palmas para Jesus, gente.
Eu gostaria que toda a igreja, pelo menos se a gente conseguisse 50% da igreja como voluntário na obra do Senhor, a gente já tinha ganhado milhares para Jesus. O amor voluntário, o amor que se entrega por amor ao reino de Deus. Você está entendendo? Aí o pessoal da mídia, né? A mídia, os midianitas invadiram a igreja. Toda igreja agora tem essa tribo, a tribo dos midianitas. O pessoal que trabalha na mídia, sensacional. O pessoal que trabalha servindo lá na mesa, correndo para lá e para cá, louvor. É só voluntário, gente. Quando você sair lá na porta, abraça essas pessoas e diz para elas, obrigado por me servir. Tem gente que fica achando que eles têm obrigação de fazer lá e cobra às vezes, né? Vai lá não, gente, é amor. E retribua também com amor. Você está entendendo, gente? Quem está entendendo que dá glória a Deus? Mas o terceiro ensinamento, uau! Esse é o nível extraordinário. Esse é o nível, sabe, aquela palavra que diz que há águas profundas, andar nas águas rasas, muitos andam, com a água no joelho, muitos andam, com a água no lombo, muitos andam, mas nesse nível de profundidade, poucos andam. E Jesus quer que você anda nele. Vem cá. Ao Germano, uma salva de palmas para o Germano, gente. É o nível que o Senhor lava o pé do servo. Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. É quando o Senhor desce da sua majestade e faz o serviço de servo. Esse é um nível profundo de serviço. Esse é o amor, aquele primeiro é o amor voluntário. Este aqui é o amor sacrificial. Uau! Fica aqui, Germano. O amor sacrificial é quando você entende que você está debaixo de um amor tão profundo, tão poderoso, que nada nessa vida, circunstância nenhuma nessa vida vai conseguir atingir você. Amado, quando você entende, quando o Senhor humildemente sabe e vai lá, ajoelha para se lavar o pé do servo, é porque tem uma compreensão de que nada nesta vida vai abalar a vida dele. Uma pessoa verdadeiramente inabalável é uma pessoa que alcançou uma profundidade espiritual, num nível em que ele vai fazer coisas que para muitos seria impossível fazer. O amor sacrificial. Jesus disse assim: se alguém obrigar você a andar 1 milha, ande com ele 2. Se alguém roubar o seu manto, dele também a túnica. Amado, isso é ir além. Andar a 1ª milha, a pessoa andava por obrigação. Por quê? Porque eles estavam servindo o Império Romano. Eles eram obrigados a andar 1 milha. Era lei que eles andassem 1 milha. Eles tinham que andar 1 milha, senão eles iam ser presos. Então, se um soldado romano pedisse para eles andar 1 milha, eles andavam 1 milha. Aí acabou a minha milha, acabou a minha obrigação, acabou. Mas eu vou andar mais uma agora por você. E andava mais 1 milha. Amado, essa 2ª milha não era obrigação. Essa 2ª milha era fazer algo por alguém que estava perseguindo você. Essa 2ª milha é você fazer algo por alguém que queria maltratar você. Essa 2ª milha é fazer algo por alguém que cometeu uma injustiça contra você. É como que você, se por exemplo, tivesse uma causa na justiça contra você. Alguém injustamente move uma ação contra você. Você não é culpado daquilo, mas a pessoa injustamente vai lá e coloca você num processo.
processo, e quando você vai lá no processo, o juiz olha e dá ganho de causa para aquela pessoa injusta, e você não compreende, mas você está lá, e a pessoa, o juiz fala, você vai ter que pagar 10 mil reais, eu tenho que pagar 10 mil reais, tenho, aí você chega para aquela pessoa e faz um cheque de 20 mil reais, está aqui, ó, 10 mil que eu sou obrigado a pagar, e mais 10 mil para demonstrar que o que você fez não vai me causar dor. Eu estou num lugar, numa condição de vida espiritual, aonde nada neste mundo vai me abalar. Você sabe o que é isso? É uma condição de vida, amado, que você não entende a profundidade. Jesus foi a única pessoa que viveu sobre a face da terra sem nenhuma manifestação ou sentimento de medo. Jesus não teve medo de nada. Mesmo no Getsêmani, quando ele suou gotas de sangue, ele suou gota de sangue em agonia por causa do peso do pecado da humanidade que estava sobre ele. Ele viu aquilo como um cálice difícil de beber, mas ele não teve medo. Já pensou uma vida sem medo? Uma vida em que nenhum tipo de seta consegue atingir você, nenhum tipo de circunstância adversa consegue atingir você, nenhuma injustiça cometida contra você vai abalar você, nada vai roubar sua confiança, nada vai roubar a sua fé, nada vai causar temor sobre você. Você vai saber que você está em Cristo Jesus, num lugar, num centro aonde essas coisas não atingem. Por quê? Porque você entendeu o amor sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus. Pode sentar, amado. Uma salva de palmas para o Germano. O amor de Deus se manifesta pelo fato de nós pecadores, sendo inimigos de Deus, e mesmo assim Ele envia o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Que amor é este? Deus quer te levar nessa profundidade. Na verdade, todo cristão tem que buscar essa profundidade de relacionamento com o Espírito Santo e com Deus, ao ponto de saber que se eu sou capaz de lavar os pés de alguém que me prejudicou, se eu sou capaz de perdoar alguém que me perseguiu, se eu sou capaz, como Jesus, de perdoar os meus algozes quando estão me maltratando, se você é capaz de fazer isso, amado, nada nesta vida vai abalar você. Nada. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Sabe o que é isso? Você já viu um morto reclamar? Você pode chutar o morto. Ontem nós fizemos um velório, eu fiz um velório aqui da mãe de uma serva aqui também, da Josete. A mãe dela faleceu com 87 anos. Estava lá. Eu falei, o tabernáculo que está aqui, essa carne aqui, se virar de cabeça para baixo, vira para cá, faz o que quiser com ele, não vai reclamar. Sabe por quê? Porque morto não reclama. Já viu um morto reclamar? Morto não reclama. Já estamos crucificados com Cristo. Se eu aceitar minha morte na cruz, meu amado, com Cristo, nada neste mundo pode me abalar. Então, amado, Deus quer desenvolver em você esse tipo de situação. E é interessante que Jesus fez tudo, fez questão de lavar os pés antes de celebrar a ceia, porque na ceia ele sabia que Judas ia se levantar para traí-lo, e ele fez questão de lavar os pés de Judas. Que amor é este?
Que amor é este? Aí depois de lavar os pés, Jesus vai celebrar a ceia com seus discípulos. A ceia do Senhor. Esse momento maravilhoso para a participação da igreja.